Meus amados, hoje no Pode com Mara Cedro e com Maristela Pedrotti, da Maristela Joias, aqui no nosso estúdio da Avenida Paulista, estamos recebendo uma querida, uma amada, uma mulher olha, de inteligência, assim, que eu fico babando. A gente nunca se fala, a gente nunca se vê, não é verdade? Mas a gente está no coração e nas orações uma das outras, com certeza. E Deus no controle de tudo, né, Maristela? Não é verdade? Com certeza. Luciana Fonte, Sim. gente, estrategista digital, que eu sou uma negação. E ela é a mulher... Olha, se você quer realmente que toda a sua parte digital caminhe de uma forma incrível, ela é a mulher que realmente vai colocar você nos trilhos. Acompanhe, ela vai se apresentar. É uma querida amiga que eu tenho um respeito não só como ser humano, como filha de Deus perfeito, mas como realmente uma especialista nessa área. E também nós vamos falar um pouquinho a respeito da conexão 3D. Eu tenho certeza, bom preço, qualidade, você vai ter realmente, olha, gente, a tua vida digital vai melhorar. Você está com aquele xizinho que não sai dali, com certeza. Ela sim também vai ser a minha melhor. Dentro do Pode com Mara Cedro do Qualidade de Vida, não é, Maristela, para nós? Com certeza. Vai ser a nossa, fazer toda a Sim. estratégia digital. Continue conosco, viu, gente? Vocês vão gostar e vão compartilhar. E se não gostarem também, como eu digo no final, não precisa, viu? Pode mudar de canal, não tem problema. Por gentileza, o microfone é todo seu. Olá, gente, tudo bem? Muito prazer. Sou a Luciana Fontes, estrategista digital, como a Mara Cedro falou, e a Maristela. Já atuo há 7 anos na área do marketing. Sou uma apaixonada por essa área. Sou formada em administração e pós-graduada também com marketing e vendas, mas me descobri apaixonada pelo digital, porque o digital hoje em dia ele está em tudo, né? Você precisa conseguir ter presença digital. Eu trabalho muito com a questão do posicionamento. Posicionamento, o que é? Como eu quero ser visto e lembrado na mente do meu público. E quem não está bem posicionado hoje no digital está deixando dinheiro na mesa, né? Exato. O dinheiro que os clientes são dispostos a investir para chegar e alcançar o que eles precisam. Então, a minha área é exatamente essa área. Muito obrigada pela oportunidade de estar presente com vocês aqui. A honra é nossa. E é como a Mara falou, a gente se conhece acho que 1 ano e meio, mais ou menos, mas a gente está sempre uma na oração da outra, sempre esse carinho. A Mara, essa pessoa sempre muito carinhosa e muito verdadeira, ela tem uma generosidade. O que ela quer para você... O que ela quer para ela quer para você. Com certeza. E ela sabe que tem espaço para todo mundo. Todos. Isso que eu acho incrível na Mara. E tem profissionais que não são assim, Mara. Então, parabéns mais uma vez. Ô, minha amada. Porque ela é aquilo que ela fala, né? Então, a gente fica muito contente, muito honrado de estar aqui. Hoje, tenho a Dani também, que é minha sócia do Conexão 3D. Estamos te aguardando, Dani. Olha, e também a psicóloga. Sim, a doutora Bárbara Gonçalves, ela é a nossa convidada agora para essa primeira edição. E não deu para ela estar aqui hoje, mas virá uma próxima vez também. A doutora Bárbara tem um movimento próprio, que é o Elas Cuidando Delas, que já está até em outros países. Perfeito. Então, crescendo agora já vai ter livro, se tornar podcast. Olha, também. Maravilhoso. Então, graças a Deus, as pessoas que estão se conectando com a gente, elas estão alcançando voos e crescendo, né? Então, e é isso que a gente... Tem espaço para todas. Tem espaço para todo mundo. Esse é o nosso propósito, Mara. A gente quer ser um acelerador de pessoas, de empreendedoras e empreendedores. O nosso propósito é fazer você crescer e a nossa união, unido com o outro. Tem uma parábola dos gansos que é porque os gansos vão em V de administrar. Quem fez administração sabe. Mas quando os gansos vão em V, eles descobriram que eles têm 70% mais de força, de energia. Força. Então, caminham mais rápido, andam mais rápido, voam mais alto. É impressionante. Você olha e você vê aquela formação V. Né? Então, é isso. Então, a gente sabe que empreendedores estando junto, empreendedoras, empreendedores. Nosso movimento é um movimento, Conexão 3D, Negócio e Movimento, é tanto para mulheres quanto para homens. Que Deus quis que primeiro fosse um podcast, porque a gente ia fazer o evento presencial, tivemos que marcar a data 2 vezes por questões de saúde mesmo, da família, e depois da saúde de uma de nós ali. Então, mas Deus preparou que a gente pudesse começar primeiro um podcast. Aí fizemos uma maratona semana passada, teve 4 podcasts num dia só, graças a Deus cada vez chegando mais pessoas, e nós vamos ter o nosso evento presencial em novembro, né? Mas já estamos convidando ingressos pelo Simpla, e o nosso propósito é realmente ajudar pessoas a crescerem,
saberem se posicionar do jeito certo. Às vezes a vestimenta também, né? Que a gente precisa. A Dani, por exemplo, ela fala muito sobre moda e estilo, né? Como você ter um estilo para você representar aquilo que você realmente faz, que você é, né? E a doutora Bárbara com resiliência para os negócios, né? Como superar momentos de crise para poder crescer. Que a vida do empreendedor não é fácil, não, gente. Só Deus sabemos. Tem seus altos e baixos, mas sabemos. Quem vence? Aquele que pensa que pode. Exato. Não é o mais rápido. Não é o mais rápido e nem aquele que tem mais grana, muitas vezes. É aquele que pensa que pode, porque ele tem visão e ele vai seguindo no propósito. Acredita, né? Você tem que acreditar primeiro no seu negócio. E a gente convidou mais 2 palestrantes agora, que vai ser a Aline Rosa, da Pink Eventos. Um abraço, Aline. E também o Jackson Santos, do Hora de Empreender. Um abraço para o Jackson. E eles vão ser mais 2 palestrantes. O Jackson vai falar de empreendedorismo digital, de dropshipping, como fazer vendas no dropshipping. Ele é um empreendedor ali do Brás. E a Aline faz eventos corporativos, evento 360, marketing 360. Então, assim, só está crescendo o nosso movimento. E vai crescer cada vez mais, eu não tenho a menor sombra de dúvida, porque são mulheres incríveis, gente, incríveis. Nós nos conhecemos, foi num congresso. Foi num hotel, meu Deus, só tinha assim, o dono da Mondial, lembra? O dono da Mondial. Isso mesmo, o seu Giovanni, dono da Mondial. Exatamente. Eram assim, meu Deus, eu não lembro o nome do hotel. Você lembra, Sérgio? Morumbi Tower. Morumbi Tower. Era um evento que só tinha mesmo donos de pequenas empresas, né? Só Deus sabe, da Mondial. Foi incrível o dia inteiro. Nós fizemos a cobertura, eu e o Sérgio Sampaio, nossa equipe, foi maravilhoso. E Deus me presenteou, a gente não almoçar, não é verdade? No mesmo restaurante, fizemos uma amizade, elas muito ocupadas, a gente muito ocupada, mas você vê, quando Deus tem um propósito, não adianta, é para a vida toda, gente. Ou senão ele limpa de uma vez, ele tira do caminho, não é verdade? Ou junta, né? Ou junta, ou peneira. Exatamente, ou retira. Olha, querida, eu quero que você fale para nós, porque assim, eu sou totalmente leiga, tá? Eu sou uma pessoa que eu fiquei com um programa há quase 24 anos falando sobre qualidade de vida, né? E, no entanto, eu nunca me preocupei com o quê? Mas tem que pôr no Instagram. Eu punho assim, olha, meu amor, é a única coisa. Estive hoje, por exemplo, com o dono da Mondial, nós fizemos uma cobertura. A fotinho com ele, olha, nome dele. Nunca me preocupei em dar uma floreada, em fazer uma venda, porque nós somos uma venda. Para arrumar um namoro. Concorda comigo? Para tudo. Se você não souber se auto-vender. Exatamente. Tudo é uma venda. Tudo é uma venda. Infelizmente, você conhecer uma amiga, não é verdade? Você conhecer um namorado, você vender um objeto, o que seja, essa maçã que está na mesa, tira a tampinha para mim, por favor. Você vender essa maçã para tudo. Tudo é uma venda. Se você não souber apresentar o teu produto, principalmente a você, sim. A venda não acontece, gente, não acontece. E ela é especialista nisso. Ela é uma mulher que realmente, ela direciona você. E eu realmente nunca me preocupei com isso. Eu tenho o Sérgio aí há 10 anos, né? Que é um parceirão, Sérgio Sampaio, nosso diretor. Só que tem um detalhe, nunca me preocupei, que eu falava, não, tá tudo tão bem assim. Sim, e hoje eu vejo, porque tudo, né? Para fazer uma novela hoje, em qualquer rede de emissora, eu não vou citar redes aqui, mas qualquer uma, meu Deus do céu, a pessoa tem que ter não sei quantos milhões de... Eu já penso de uma forma um pouco... Eu penso assim, gente, realmente, quem coaduna, quem tem o mesmo pensamento, quem tem a mesma responsabilidade, o mesmo amor, sabe, aos princípios... Se não tiver, eu não faço questão, gente. O que tem de podcast, o que tem, não é verdade, gente? Vão assistir lá. Mas, assim, às vezes fica me enchendo o meu saquinho. Desculpa. Mas você tem tanta gente da alta ansiedade. É tudo no tempo certo, gente. Nem um pouco antes, nem um pouco depois. Porque a vida é muito mais que isso. O verdadeiro id, eu fazer a diferença na vida dela, ela fazer na minha, ela fazer na minha, você, e vice-versa, de todos nós. Sabe por quê? Porque eu posso não levantar mais daqui. Ninguém sabe o dia, né? Não é verdade? Ele é que sabe, ele não marca a agenda, ele não põe na agenda. Olha, Mara Cedro. Ainda bem que a gente não sabe. Ainda bem. Eu não queria saber o dia que eu vou. Não. Mas como a gente não sabe, então a gente tem que viver cada dia como
e fazermos o ID. melhor, E né? o ID é isso. E só se preocupar com aquele dia. Já fui muito de ser ansiosa, a gente estava falando sobre síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico, então sou solidária a quem já teve. Sim. E quem está nos escutando sabe como que é. Então, assim, a gente não pode viver o tempo antes, né? O futuro. A gente tem que aprender. E é bíblico isso, é viver um dia de cada vez. Só que assim, ser grato mas não pode viver na inércia. Não. Né? Porque não a na gente zona falando de conforto, isso, né? eu digo isso, sabe por quê? Sim, viver o processo das coisas. Porque tem gente que acha... Se cuidando. Tem gente que vive, se encosta ali na família, no marido, no raio que o parta. Nem percebe, né? A pessoa fica na zona de conforto e não percebe. A gente mesmo, às vezes, olha e fala, gente... Peraí, será que eu estou na zona de conforto ou está na hora de eu me movimentar? Eu estou na hora de dar um timezinho. Não, então a gente precisa sempre estar se questionando, né? Para poder entender e tudo. Mas desculpa, estava... Não, imagina. E eu quero dizer com tudo isso o seguinte, que esse verdadeiro ID a gente tem que sentir no coração. É como se eu quisesse dar um copo d'água e mostrar para Deus como eu sou boazinha. Eu falo, olha, você quer essa água, minha amada? Só para dizer como eu sou boazinha, uma ridícula boazinha. Porque eu chamo de ridícula a pessoa que quer se fazer de boazinha. Ou você realmente quer matar a sede do outro. Faz com o coração, né? De coração e de alma, ou senão não faça. Sim. Não faça, simplesmente, entendeu? Entrega para Deus. Agora, a gente está vivendo um mundo tão de faz de conta. Nossa, o mundo hoje não é verdade? Ai, olha, deixa eu pegar aqui a bengalinha dessa senhorinha, deixa eu ajudar. Só por fazer de conta que você é boazinha, não faça. Porque a única satisfação que a gente tem que dar mesmo é um só. É o Deus do impossível. E Ele sabe as nossas ações, Ele sabe a nossa maneira de ser. O que está aqui dentro, o que você quer mostrar? É o seu verdadeiro, o seu caráter, a sua essência, ou você quer viver uma vida de mentira, uma vida de mais ou menos, Sim. uma vida em cima do muro, uma vida realmente assim, gente, que não vale desculpa, menos que um lixinho, Muitas pessoas às vezes se acham lindas, maravilhosas, poderosas, viajam, mas vivem uma vida triste, porque não se dedicam olho no olho, de falar, de amar. Olha... Agora a pouco ela falou, mas você não quer passar um batom? Olha que coisa linda, olha que lindo. Não é nada, é uma coisa pequena. Mas... Aí eu expliquei para ela, falei, quase não tenho boca, então não vou gosto passar. De passar. Não é? Não gosto de... Então, assim, veja, isso, gente, mostra o caráter, mostra a essência da pessoa. Que agora há pouco, esse cabelo maravilhoso, essa bonequinha, eu digo, põe o cabelo para frente, você também. O zelo, é o cuidado verdadeiro. Não é aquela coisa só para inglês ver, gente, porque isso a gente vai prestar cada item desse. E o que a gente vai falar hoje aqui, como a gente sempre fala, é coisas do coração, é aprendizagem, é realmente trazer cada vez mais conhecimento para cada um aplicarmos na nossa vida. É isso. Por favor, dentro da sua área, você é a mestre. Sim, por favor, Luciana. Então, assim, as redes sociais, quando elas começaram, todo mundo pensava assim, mas isso é uma coisa muito para criança e para adolescente. Eu vou falar o que eu pensei 10, 14 anos atrás sobre o Instagram. Todo mundo faz postagem, publica, porque isso vai crescer e vai trazer retorno financeiro, os profissionais todos vão ter que estar lá. E eu olhei um momento e falei, não, isso é coisa para adolescente, eu não tenho tempo para isso. Foi isso que eu pensei. Mas eu era já tinha me conectado com aquilo. Eu falei, gente, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, gosto de me comunicar. Estudiosa. Gosto de marketing, tem que estudar, porque essa minha área parece a área da medicina. É o tempo todo. todo tem coisa nova. E depois que eu aprendo uma determinada coisa, ela já mudou, eu tenho que estudar tudo de novo. Eu faço gestão de tráfego. Gente, eu faço posicionamento de mercado para você saber ser visto e lembrado pelo seu público-alvo. Faço estratégias de conteúdo, então não é só um conteúdo aleatório, uma postagem aleatória, é um conteúdo que vai contar narrativas para as pessoas entenderem, elas entrarem no seu perfil e entenderem em 5 postagens no máximo o que você faz e que você vai poder resolver a dor, o problema delas. E faço gestão de tráfego, né? E fazemos podcast também. E o movimento presencial Conexão 3D. Na gestão de tráfego, você precisa saber quem é esse público que você vai atingir para poder chegar nesse público-alvo sempre. Então, esses caminhos todos, a princípio, no começo, eu achei que falei, não, é coisa para criança. E depois eu vi, falei, gente, não, peraí. É muito sério. Todo mundo tem que estar lá. Aí tem 7 anos que eu me dedico a isso e hoje eu vejo, tem CEO que não consegue vir falar do seu produto. Então, vamos pegar isso aqui, ó. Pegar, não, mais fácil.
essa bandejinha aqui, esse porta-copo, que chama aí? Esse porta-copo eu falo que é porta... Não, eu falo que serve de porta-copo, porta-treco, porta... Sim, porta-balinha. Se a gente põe isso aqui numa tela, num vídeo, ele não fala, né? Ele é mudo. Então, o fabricante disso aqui, se ele não vem falar do produto dele, ou ele elege alguém... o que ele é. Ele elege alguém para falar da empresa, contrata alguém para isso, ele pode ter uma linha, né? Esse produto aqui pode ser só o primeiro, o carro-chefe ou um produto de tudo que ele tem. Todos os produtos, copo, tudo que tem nessa mesa. Então, eu comecei a entender isso. Se a pessoa não vem para ser a brand persona, vem falar sobre o seu negócio, ela está deixando dinheiro na mesa, assim, vem alguém que sabe menos do que ela. Tem metade do tempo que ela tem de carreira, a empresa, né, explode de exatamente, porque a empresa vem e se posiciona na mente desse público. Então, se eu venho, se eu apareço, e a gente fala isso de CEO de empresa, mas profissional liberal, donos de loja, até o próprio podcast, a gente precisa vir falar com esse público-alvo. Eu tenho profissionais que chegam para mim e falam assim: Lu, eu quero vir falar. Tem 10 anos que eu estou fora das redes sociais. Eu e minha esposa, a gente achou que não tinha que aparecer nesse momento. Falei, vocês fizeram bem. Não se intoxicaram um pouco, né, com redes, porque rede social demais também, ela te intoxica. Você tem que selecionar o que você vai ver. Então, quando você entra, você educa o algoritmo, porque você escolhe... Eu gosto muito de palestra, eu gosto muito de coisas que vão edificar. Então, o algoritmo me mostra aquilo que eu mais gosto. Mas se você veio esse profissional para mim e falou, eu preciso começar a falar para o meu público, porque eu quero ser mentor, eu quero ser palestrante, eu quero um dia no futuro ter um podcast, porque também é um veículo de comunicação, mas eu não sei o que falar. Então, a pessoa trava, ela tem medo. Então, a gente vai fazendo todo esse trabalho de posicionamento, estratégias de conteúdo, tráfego, para ir destravando a pessoa. E quando você faz, principalmente, trabalho de posicionamento, ela entende para quem ela está falando. E ali a coisa flui. Que tipo de público? Ah, mas às vezes eu falo alguma coisa errada, falo, mas você tem você é autêntico. As pessoas gostam de pessoas autênticas, então vem com a sua verdade, mas claro, a gente faz toda uma linha editorial. Sim, com porque certeza. O público chega por um momento, depois ele vai engajando ali com a gente, né? Então, rede social é assim, 3% está comprando agora, 27% só está engajando, considerando comprar com você, e tem 70% que ainda não sabe que seu produto ou serviço que nem existe no mercado, vai resolver a vida deles. Então, a gente vai fazendo toda uma linha editorial para atingir todos esses públicos. Então, tem um potencial enorme, só que precisa saber se posicionar do jeito certo, né? Não é qualquer postagem aleatória que vai trazer o resultado. Com certeza. Vai me perguntando mais coisas, porque vai... Não, com certeza. Olha, e muita gente... Eu sei porque, assim, até eu tenho essa curiosidade, é óbvio, mas com certeza a gente vai estar com ela, porque realmente eu fiz uma pesquisa de mercado, tem várias pessoas conhecidas, mas eu sei que realmente dentro dessa área... Ela te posiciona mesmo, não é passe de mágica as coisas. Não adianta, se você chegar lá e falar, olha, vou marcar um café com a Lu e de repente ela vai resolver meu problema não piscar de olhos. 5 minutos, não é assim. Lindo, olha, realmente você está no lugar errado, não é verdade? É tijolinho por tijolinho, eu falo, é construção. É uma construção. Posicionamento é construção. Exatamente, uma construção. E essa construção é desde o seu... Porque, assim, você se posiciona não só pela tua vestimenta, exatamente. Não é isso. É pelo teu olhar, é pela vontade realmente do que você verbaliza, do que você está falando. E realmente tem que ser com credibilidade. Se você não tiver isso, meu amor, se você quiser estar floreando, ficar em cima do muro, vender gato por lebre, sabe o que acontece? Você pode enganar um ou outro, mas você cai nas máscaras, né? Porque se a pessoa vive só um personagem... a gente estava comentando sobre personagem, até a gente citou a Cíntia Chagas, que é uma maravilhosa, a gente ama a Cíntia, eu choro de rir com as coisas dela, é uma professora de língua portuguesa, eu falo, vou fazer um curso dessa mulher para honrar o trabalho que ela faz. E ela já sofreu bastante sofrendo, também, né? Violência doméstica, uma coisa terrível. Tem o lado pessoal ali do personagem. Ela tem uma vida, né? Uma pessoa, né? E está trazendo à tona até essa polêmica aí. Mas, assim, a gente... Tem aqui, quando você escolhe fazer um personagem porque aquele personagem viralizou, eu sempre falo para os clientes o seguinte, eu não tenho como saber qual vídeo seu vai viralizar. Então, quando o cliente chega, que eu faço todo o trabalho, eu falo, em algum momento você pode viralizar, mas a gente não sabe qual vídeo, qual dia, qual a hora. Agora, uma coisa é certa, você não vai viralizar se você não trabalhar vídeo.
Isso a gente já sabe. E os vídeos, gente, eles impactam 60 mil vezes mais do que só uma postagem estática. E como que é isso? Um vídeo, assim, destacar 60 mil vezes mais. Aí, conversando com uma amiga, ela é do grupo de oração que eu participo, Dona Cida. Beijo, Dona Cida. E ela falou o seguinte: Lu, é cognitivo. Eu falei, gente, é verdade, né? Porque quando a gente conta uma história, a gente conta uma narrativa. Exato. Ali que você está falando, ali eu posto uma coisa, não escrevo muita coisa. Ali, na legenda, é o lugar de escrever, porque quem compra, lê. E quem lê precisa ser despertado por um desejo. Então, você precisa trabalhar a escrita para você conseguir atingir esse público. E quem trabalha a escrita também consegue falar, fazer os vídeos. E os vídeos impactam 60 mil vezes mais, né? Do que... Então, assim... E tem gente que não gosta de ler, né? Não, tem... e o celular hoje, que eu brinquei com as meninas, o celular hoje, ele se tornou... Os vídeos falados estão impactando mais. São duas situações. Uma coisa é quando eu uso o celular demais, né? Então, eu brinco que mentiram pra gente, disseram que isso é um celular. Mentira, isso aqui é um computador. Verdade. Porque eu faço tanta coisa aqui, tem tanto aplicativo, isso aqui é um super computador. Se você não filtrar quantidade de horas, etc. Você não consegue trabalhar, porque você vai ficar só nisso. Sim, ao mesmo tempo, isso aqui também, Bill Gates, 10 anos atrás, o Bill Gates falou, 10 anos não, já passou 5 anos que ele falou, acho que foi um tempo, 10, ele falou assim, 10 anos... Tem 10 anos. Se em 10 anos as pessoas não estiverem no digital, elas não vão ter negócio, elas não vão ficar no mercado, elas vão perder mercado. Já passou 5 anos que ele falou isso. E a gente descobriu depois da pandemia que o negócio estava aqui, ó. Não era só na internet. Pelo contrário. É no celular. Então, com o posicionamento, com todo o trabalho de marketing que a gente faz, posicionando os clientes para saber falar, para fazer os vídeos, impactar e tudo mais, a gente sabe que a tua notícia vai passar aqui. Né? Mas tem todo um começo, meio e fim, né? E a gente falou sobre a Cíntia Chagas, sobre a questão dos personagens. O cliente pode fazer um personagem ou não, ele pode ser ele mesmo. Eu até recomendo que os clientes sejam eles mesmos. Eu também penso assim. Né? Só que às vezes algum dia você vai fazer um vídeo engraçado para fazer... Você pode fazer um deboche, você pode fazer uma sátira num vídeo, você pode fazer um podcast, você pode ser você mesmo. Só que às vezes um desses aí vai viralizar. Aí você fala, o público gostou de mim nesta versão. Aí você pode adotar ela como linha editorial e ir fazendo sempre esse trabalho, né? Então, é esse trabalho de construção que a gente faz. E aí eu vou me lembrando de alguns cases de mercado, né? Tem vários cases, né? Case da Vivara. Posso contar aqui? Pode, deve, claro. Sem problema nenhum. Eu não me lembro o nome do dono da Vivara, mas uma pessoa iluminada que teve a visão de criar essa marca Vivara. E aí um dia ele era do conselho, ele não era o presidente, tinha contratado um presidente, um CEO, esse CEO indo extremamente bem. Todos os stakeholders, os acionistas, todo mundo feliz com ele e o rapaz indo bem. Ele tirou, em algum momento, esse presidente falou, não, eu quero ser o presidente da minha própria marca. Então, ele voltou a ser presidente. É muito comum, né, de a pessoa criar a marca e depois contratar alguém para ser o CEO e eles ficar no conselho. E ele veio. Quando ele veio, ele fez uma reunião com o pessoal, acho que falou 30 segundos, ele falou, joia não é para rico, joia para o povo. No momento em que ele falou isso, ele fez o posicionamento da Vivara despencar na mente do público. Em 2, 3 dias, a empresa perdeu R$1 bilhão. A empresa vale 8. Em 2, 3 dias, tá claro. R$1 bilhão. Porque ele mexeu no posicionamento da empresa. Então, eu falei, gente, mas como é que perde R$1 bilhão em 2, 3 dias? Porque eu sou aquelas que eu fico curiosa, eu vou pesquisar. Posicionamento é minha área, eu vou pesquisar. E aí eu entendi que provavelmente foram os acionistas que retiraram o pé do acelerador, falando, não vou levar meu dinheiro para outro lugar, porque esse CEO, esse dono, o que seja, não está entendendo o que é posicionamento. Porque a Vivara vem há 20 anos construindo o posicionamento de marca dela. E ele detonou numa fração de segundos. Então, olha que interessante, você pode ser o dono da tua empresa, você que construiu, você que sonhou, você foi o visionário. Mas se você, CEO, dono da sua empresa, não entender também o que é posicionamento, não der valor para esse conceito de marketing, que é um conceito, posicionamento. Né? Então, querer ser visto e lembrado na mente do público-alvo é um conceito que está lá em marketing, Philip Kotler, que fez tudo mais. Só que se você não dá valor nisso, se você não segue essa cartilha, não começa a fazer ações de posicionamento, então você pode fazer sua marca crescer
a sua marca pessoal, inclusive, crescer, ou você pode fazer ela despencar se ela já estiver no alto, se você não der valor para o posicionamento. Então, são vários cases de mercado. A Cíntia Chagas, que eu gosto tanto de falar dela, gosto muito dela, ela se posicionou bem, né? O produto dela ali é língua portuguesa, mas ela faz uma sátira. Né? E assim, tem aquele outro rapaz, o Kabilani, que é um senegalês, que mora na Itália com a família. No momento que ele ficou desempregado, na época do bichinho da goiaba, que eu não posso falar, né? Aquele que todo mundo teve que tomar picadinha. Depois vai para o YouTube, a gente não pode falar, porque senão o YouTube penaliza. Então é melhor falar bichinho da goiaba, bichinho da goiaba, vocês já vão entender que foi no mundo todo. Ele começou a fazer aqueles vídeos que ele não falava, ele só fazia... Sim, Tipo, coisas óbvias, né? Que as pessoas inventavam muita coisa para complicar, para fazer. Ele falava, precisa só fazer isso, né? Então, ele não falava, é linguagem não verbal. Que é como Chaplin, né? Isso, como Chaplin, isso. Você vê. Ele nunca pensou que ele fosse viralizar, né? E ele já é contratado por Hollywood para fazer prévia dos filmes de Hollywood, prévia de lançamento, influencer. Então, são posicionamentos que as pessoas vão adotando, ou as marcas vão adotando, né? Então, é uma coisa muito importante da gente dar essa atenção. Mário, já até esqueci a pergunta que você fez, que eu fui tá dentro do dando contexto, uma palestra aqui. Tá dentro do texto e do contexto, porque, veja bem, por exemplo, eu sou totalmente leiga, gente. Totalmente leiga mesmo. Se eu cair de 4, eu acho que eu vou comer capim o resto da vida. Não, pro digital, você fala. Não, para o mundo digital não tem como. Se não fosse o Sérgio Sampaio, né, Serginho? Eu realmente não nego. Eu acho que aquilo que a gente não conhece, não tem... Porque eu dizer, não conheço mesmo, e tenho uma dificuldade tremenda. E não é agora, porque eu estou com 67 anos, não. Desde que começou o mundo, sabe? Eu sempre tive dificuldade dentro da clínica de cirurgia plástica, se eu não tivesse uma equipe. Então, veja bem, quando a gente não sabe, a gente não tem que ter vergonha de se expor. Para isso tem profissionais incríveis, é onde eu quero chegar. Profissionais que realmente... Não adianta, meu Deus do céu. Lógico, se eu puder aprender todo dia um pouquinho, que bom, que legal. Precisa de tempo para isso, porque tem que ter tempo para outras coisas, porque senão eu não dou continuidade. Então, e tem pessoas que são profissionais da área... Não é verdade? Que realmente dão conta para a gente. Eles vão fazer todo um levantamento, ver o que você tem, o que você já postou, fazer um estudo e montar uma estratégia. Exatamente. Montar uma estratégia, porque assim, não é da noite para o dia. Você está em lugar errado. Porque o bom profissional, se você falar, olha, eu quero de hoje para amanhã, cai fora, porque o profissional mesmo não vai aceitar. Tem gente que já, quando chega clientes, tem clientes que chegam para mim e falam, nossa, mas teve uma agência de marketing, por exemplo, que fez tanta conta para falar quanto de faturamento que a gente ia atrair. E eu falo, tá, mas o faturamento ele vai vir da sua empresa. Depende, você já tem um negócio? Porque às vezes eu já tive cliente que eu tive que recusar. Porque a pessoa chegou e falou, olha, eu quero vender e-book na internet. Tá, eu falei, mas qual a tua área? Ah, não tem uma área específica, eu quero viver de vender e-book. Eu falei, tá, então... Primeiro escolhe uma área e área que você vai? Ali eu já vi que não tinha como eu atender, porque a pessoa ela não tem um posicionamento já de vida. Não. Né? Então, agora quando você trabalha ali uma empresa, às vezes médico, vocês próprias, né? Um Sérgio Sampaio, já tem uma história de vida. Então, para a gente alinhar todo esse posicionamento que assim, a pessoa já é posicionada no offline, na vida fora da internet. Exato. É trazer o posicionamento dela também para o online e aquilo, posicionar do jeito certo para poder ser visto pelo mercado do jeito certo. Eu tive uma médica que ela falou assim para mim, fizeram essa bagunça, né, Lu? Eu falei, porque gente que sabe menos que você, doutora, e tem menos tempo de formação, fez menos cirurgia que você... vai levar muito mais cliente, porque está se posicionando. Eu procurava ela, não achava em lugar Google, não achava em lugar nenhum. Ela, Luciana, isso está uma bagunça mesmo, né? Eu fiz, não, isso não é bagunça, é posicionamento. Exato. Você tem que estar posicionado para você ser visto pelo mercado. Eu prefiro alguém que já tem mais tempo de casa numa determinada área. Lógico, e dá visibilidade. Visibilidade. E dá também, a gente acredita muito mais, porque se você vê lá um médico, seja ele qual for, você fala, poxa, mas ele está no mercado já há 25 anos, ele é especialista nessa área. Poxa, eu tenho o CRM dele aqui, eu vou dar uma ligada no conselho. Nossa, olha, aqui tem boas informações a respeito. Você vai no Google, vê lá trocentas informações, porque as pessoas vão postando avaliação. Então, todo esse trabalho, né, a gente vai fazendo para o cliente para que ele consiga ser visto mesmo pelo público-alvo. Eu tenho clientes eu tenho um cliente, Dr. César, que fez a primeira cirurgia de menisco no Brasil, transplante, lá em 2001.
foi publicado em 2003, esperaram, né? Tá tudo certo, tá com o paciente. Não tinha em lugar nenhum da internet isso. Então, eu falei, nossa, isso é importante da gente contar para o mundo, através da internet, através das redes sociais, para que as pessoas saibam e elas possam escolher. E aí começou a chegar cliente para ele, paciente, o cliente não é paciente, que falava, nossa, ele tem reconhecimento nacional, gente. Exato. Falei, mas isso aqui é porque as pessoas estão vendo que você foi o primeiro que fez transplante de menisco. Que ninguém sabe. Ninguém sabia. Porque assim, você está no seu mundo ali do hospital e do seu consultório com aqueles pacientes, não é? Que vão um indicando o outro ali, do consultório. Mas se eu vou buscar um especialista e eu tenho nenhuma amiga que tenha passado pelo processo que eu estou, com o meu menisco, etc., poxa vida, olha aqui, esse médico é interessante. Nossa, olha, ele está bem posicionado. O que acontece? Eu vou ligar, eu vou marcar um horário, eu vou fazer uma visita a esse especialista, não é verdade? Quero ver resultados desses médicos. É importante. Para isso, essa profissional dessa área, que ela realmente está ali, é uma estrategista, não é? Ela vai ver todos os teus pontos fortes e realmente jogar na rede. Exatamente, porque senão você não existe. E você, o Bill Gates, eu brinco, eu não gosto tanto do Bill Gates, mas ele falou uma coisa, ele tem um peso dentro do marketing, é fato, né? Tem que reconhecer. E o que ele falou é verdade. Se você não estiver dentro do digital, você perde mercado. Então, tem empresas que às vezes está deixando para amanhã, para depois, só que está perdendo oportunidades. Com certeza. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que querem ser palestrante, que estava totalmente fora. A gente está fazendo toda uma estratégia para ele começar a ser visto, lembrado, até que ele comece a subir num palco. E depois que você recebe o primeiro convite para participar de uma palestra, aí vai vindo outro, e vem num podcast. Olha, gente, e assim vai. O nosso querido Chacrinha já dizia, quem não se comunica... se estrumbica. Sabe, resumindo tudo isso, se eu não sei me comunicar, se eu não tenho uma especialista, uma estrategista de realmente falar, sentar e me orientar, falar, olha, eu tenho orientação de Deus até hoje, mas agora eu vou ter orientação, tenho certeza, à medida do possível, não é verdade? Sim, então, claro. veja bem, gente, eu recomendo para vocês, porque assim, não adianta você ficar só, olha, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso vender meu produto. Se você realmente não tem noção, você tem que ter um profissional que, olha, vai sentar com você, vamos tomar um café, vai levar tempo, não é 1 hora nem 2 horas, porque você vai expor. Não é verdade? Será que eu tenho condições? Eu tenho, sim, porque é um preço justo, sabe? Com qualidade, realmente atenção sobre o teu produto, sobre realmente te colocar num posicionamento que você alcance as tuas metas, teus objetivos. Exatamente. Porque senão você vai ficar, entendeu? Numa corda bamba o resto da vida. Aí daqui a pouco tudo acaba na vida, gente. Se a gente não tomar conta do que é nosso, desde uma planta. Você tem uma plantinha em casa, se você não souber cuidar dessa plantinha, ela vai murchar, ela vai morrer e vai para o lixo. Então você fala, não, mas eu tenho aí condições de me sustentar por não sei quantos anos. Tenha uma profissional que você fala assim, não, essa aqui que eu quero que ela esteja ao meu lado. Faz um contrato, não é verdade? Sim, contrato, faz um contratinho, ela vai até você, vai montar toda a estratégia, vai te ouvir primeiro, entende? Você fala, não, eu preciso, eu não entendo absolutamente, e seja sincero, não adianta, tem gente que não sabe nada e levanta o nariz, não é verdade? Olha, Luciana, eu quero mágica, amanhã eu quero aqui, pode comer. E aí eu falo para a pessoa, né, se a pessoa tem essa, assim... Eu sou muito transparente, né? Então, eu falo para a pessoa, não é da noite para o dia, né? Mas é um trabalho que eu peço pelo menos de 3 a 6 meses para o cliente ver os primeiros resultados financeiros, eu digo, porque a gente faz o trabalho de posicionamento, depois a gente começa o trabalho de estratégias de conteúdo, já começa o trabalho do tráfego, né? O tráfego, o que é? São os anúncios no Google e nas redes sociais. E ali a gente já começa a atrair pessoas e novos seguidores com a cara do público-alvo, né? Eu falo, vem o lead. O lead não é uma venda feita, mas ele também não é um contato frio, é alguém que tem interesse. Nunca comprem seguidores, pelo amor de Deus, que isso é uma furada, você só infla o seu perfil e não vem gente que quer realmente comprar. O importante é trazer... E que nem está com você, não engaja, dá continuidade. Não dá continuidade. O importante é trazer gente que realmente queira. E aí a gente começa a fazer esse trabalho dos anúncios para escalar as vendas. E então a linha editorial, ela tem esse poder. Sabe o que é muito legal dentro desse trabalho? Quando a gente faz trabalho de posicionamento, a linha editorial ela vem com a cara da Mara, com a cara da Maristela, ou com a cara do Sérgio, e vem com a cara do público-alvo.
Então, a pessoa ela entende a sua identidade. Então, o público que chega é público interessado que vem realmente pelo contexto, pela identidade da marca, pela identidade da pessoa. As pessoas começam a entender a identidade do negócio e ali elas começam a se conectar pelos valores da marca também. Então, os princípios, os valores, porque tudo isso a gente norteia, né? E está interligado, não tem como. Tem que mostrar. Não dá para ficar muito em cima do muro. Antes da gente começar o podcast, a gente falou de muita coisa, né? Marcas que ficam em cima do muro, não dá para ser radical, claro, também. Mas marcas que ficam em cima do muro... Eu não confio. Elas são bolacha de água e sal, elas não se posicionam. Eu realmente, 67 anos... Eu não compro. Sabe por quê? Porque, veja bem, se a própria marca, se ela não se... Sabe, está ali, está sempre em cima do muro. Como é que eu vou confiar... Desculpa, num traste desse. Mas é bem isso. Então fica neutro, tudo você fica neutro. Né? Até a marca em si, né? Relacionamento. Se ela se posiciona assim, o cliente vai sentir, né? Sim, seja a marca que for de roupa, de joia, isso mesmo, de sapato, de comida, seja lá o que for, né? Sim, então, tem que ser uma coisa... E hoje em dia, ouvir o cliente, né? Então, através das redes sociais, as marcas começaram a entender, a gente faz a marca entender que ela tem que se posicionar de forma humanizada. Exato. Porque rede social não foi feita para vender, ela foi feita para as pessoas se comunicarem, para ter relacionamento, que é o que você estava falando. Tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. Quando as marcas começam a trabalhar um conteúdo humanizado, aí esse cliente começa a chegar. E aí esse cliente começa a comprar, porque ele entende. E ele mesmo começa a passar para outros. Isso. É uma marca de carros também, sim, né? Carros, pode motos, ser de tudo. Sei lá, Fiat a BMW. Chocolate. Cada um tem um público. Chocolate é com essa criança. Gente, é com esse bebezão, ó, bebê reborn. Se a gente estiver falando de... Tô querendo comprar, hein? Não está à venda, não está à venda. Está muito caro. Caríssimo. Se você está falando de um Lindt chocolate, a gente está falando de um público A. Godiva, né? Vou fazer propaganda para eles. Público A. Quero contratar, se a gente está falando de uma Cacau Show, estamos, né? Faço propaganda também, claro. Se a gente estiver falando de uma Cacau Show, a gente já está falando de um público B, C. Caro Alexandre, então, espero te receber aqui, viu, isso, da Cacau Show. Não é, meu querido? Visionário. Totalmente visionário, olha. Espero recebê-lo aqui em breve. Comendo chocolate da Cacau Show. Quer me contratar? A gente está falando de várias marcas, por quê? Quando essas marcas começaram, nenhuma delas achou que elas iam se tornar grandiosas. Claro que todas têm o desejo, né? Quem sabe um dia me torna uma marca grandiosa. Mas todas as marcas começaram com um sonho. Tudo vem de um sonho. E começa, às vezes, na cozinha da casa da pessoa, que é muito legal. Foi o caso do Alexandre da Cacau Show, começou na cozinha da casa dele. A mãe dele vendia Natura e tinha lá uma equipe de revendedoras. A mãe dele era da gerência da minha amiga, eu trabalhei 12 anos na Natura, a gente tinha as gerências, as equipes, e a mãe do Alexandre trabalhava na gerência da Evelise. O Alexandre começou a fazer chocolate, começou a ver que aquela rede de revendedoras da mãe vendia bem. Lacta, viu, gente? E começou, e tem mesmo, chocolatra. Tá? E aí, ela até traz. Eu trago, não aguento ficar sem comer chocolate. E aí o Alexandre viu a oportunidade das vendedoras da mãe também venderam chocolate. Aquilo começou a dar certo, a venda direta. E aí hoje a gente vê a potência que é, né? Então, você vê, começa com isso que eu acho muito lindo do empreendedor. Começa com, acreditar no seu sonho. Eu preciso de uma renda extra. O que eu vou fazer? O que eu gosto de fazer bem? Eu gosto de fazer, como chama esse docinho aqui? Pão de mel. Pão de mel. Eu faço pão de mel bem. Mas o que você tem de diferencial no teu pão de mel? Eu coloco um pouquinho de licor ou coloco um pouquinho de vodka na massa, então fica aquele sabor que é o ingrediente secreto. E dou um banho com chocolate. Você começou ali na cozinha da sua casa. Banho de pozinho de ouro. Hoje em dia tem várias coisas. Aí faz uma embalagem maravilhosa, porque as pessoas comem primeiro com os olhos, né? Então chama muita atenção. E ali você começa, e assim, se você não para, aquilo tende a crescer. A constância, né? Na vida do empreendedor é importante. E ali a rede social hoje, desde o momento que a pessoa começa um negócio dentro da casa dela, na cozinha da casa dela, se for o caso, ela já pode ir para a rede social e já posicionar do jeito certo desde ali.
De início de já. início, tá? Isso já te ajuda muito, porque você está começando, você Sim. com os 2 pés, você está experimentando. Olha, eu coloquei o licor, não, mas eu vou colocar um pouquinho de creme de leite, nossa. porque ele vai ficar mais molinho. Então, e olha, eu quero direcionar isso aqui para o pessoal da melhor idade, sem açúcar. Sem é uma ideia que eu estou dando e sem Boa. cobrar nada, gente. Olha aí. A consultoria. Né? Olha, nossa querida Bila, Sim. Fabiola, meu Deus do céu, Metner, filha da cantora Edith Veiga. Ah, sim. Minha amada, olha, estamos aguardando você. Você é maravilhosa, sempre, sempre, sempre. É minha sobrinha do coração. Te amo. Sim. Fui no aniversário lá na casa da Fabiola Bettner. Aniversário da cantora Edith Veiga, que era para ser minha cunhada, foi namorada do irmão do meu finado marido, Hélio Souto. E eu falei, eu não posso comer nada de doce. A minha destro é altíssima. Falei, e ela tem um buffet maravilhoso que atende a casamento, noivado, aniversários, escola, né, Fabiola? Bila. Aí eu falei, Bila, com toda essa coisa gostosa que tem aqui na mesa, passa a fazer sem açúcar. Ela foi fazer um curso. Sim. Você acredita? Porque assim, tem muita... Pede muito, Pede né? muito. A Sodier está ganhando longe. Sabe por quê? A Sodier com um pedacinho de bolo. Sodier, vocês estão de parabéns. É caro, sim. Não é um preço acessível a todos, porque um pedacinho assim não é uma coisa com um custo acessível a todos. Mas maravilhoso, porque... Eu sempre comi doce. Valorizaram a marca, diabético, né? Exatamente. Posicionaram. Se posicionaram. Então, você tem, para aqueles que gostam com muito açúcar, e vocês têm também aquele que realmente não pode. E é fabuloso, porque realmente a gente fica... Meu Deus do céu, quero... Sabe? A pessoa que tem a diabetes alta, ou diabetes que seja, ela tem mais vontade ainda de comer doce. Exato. Então, aí você tem que ter, né? E a Bilinha começou a fazer sem açúcar. Sim. Sem açúcar. A Maristela já vai ter que comer o chocolate agora. Minha diabetes muito de doce. Olha, gente, aqui a gente nem cobra esse S da propaganda. Você viu que a gente nem cobra pode isso. me contratar, né? que eu faço. Olha. Tá, propaganda. Mas olha, gente, é isso. Então, ela, quando você começa Vocês de são casa... servidas? Não, obrigada. Quando está em casa, você está fazendo em casa, olha, ou é uma massa diferenciada, não é verdade? Olha, Lu, vamos marcar um café? Vem aqui em casa, eu vou até você. Ela vai te dizer, olha, teu produto, ela vai experimentar, ela vai... O que você tem? Não tem nada ainda no digital? Tá, então vamos fazer uma estratégia para, desde o início, o teu produto chegar à frente. Sim, é. Normalmente eu marco um bate-papo no Google Meet, tá? Eu ofereço Sim. 30 minutos para o cliente, para ele me contar a necessidade dele e eu contar o que eu vou fazer, o que eu posso fazer de estratégias para ele que vai realmente trazer resultado. Né? Então, sempre ofereço esse bate-papo no Google Meet para a gente otimizar o tempo do cliente, o tempo de todos. E aí o cliente pensa o que ele vai fazer para a gente depois ir para uma segunda etapa, que é a reunião de DNA. Perfeito. Na reunião de DNA, mais ou menos 1h30, mais ou menos, sempre eu peço autorização para gravar. Favor. Ofereceu. Oferece, a gente pelo amor de Deus. Não ofereceu. Ela está com água na boca. Não, tô nada. Não, tô falando aqui. Se eu falar, não vou conseguir. Obrigada. Deixa eu deixar um aqui, pronto. Depois eu como. Sérgio, tem os teus aqui. Não, obrigada, meu amor. Eu não posso nem olhar aqui. Então, aí eu faço a reunião de DNA, onde eu vou extrair da pessoa, faço uma série de perguntas, né? Porque eu trabalho como consultora de marketing. Um questionário. Para poder extrair por que a marca nasceu, o que ela estava pensando, como que surgiu. Porque às vezes a pessoa não está posicionada na rede social, mas ela já tem um negócio há 10, 15 anos. Exato. Não está começando agora, já nasceu. O que eu falo, assim... Você pode, desde o momento do nascimento... Por exemplo, teve um rapaz que... Ele é chefe de cozinha, não lembro, vou lembrar o nome agora no Instagram, uma pena. Mas ele é chefe de cozinha e da área de confeitaria. E ele fez, na época da Páscoa, trabalho, deve ter estudado para fazer isso um pouco antes. Quando chegou lá para fevereiro ou março, ele fez uns ovos de Páscoa, tipo uma joia que chama Fabergé. Que é uma joia, acho que eu não tenho certeza se é da época Fabergé era um desodorante? Não sei, era uma joia? São joias, eram uns ovos assim. Eu lembro. Um ovo, eu acho que é da época do Império Russo. Então são alguns ovos chamados Fabergé, e tem uma linha de Fabergé. E ele fez um ovo de Páscoa assim, grande assim, mas tem o morango do amor agora. Agora é o morango do amor. Mas ele fez todinho um ovo de um Fabergé. E aquilo era como uma joia. Então, o ovo de Páscoa era um ovo de Páscoa, mas ele foi vendido a um preço muito mais acima do mercado, e ele encerrou a produção porque não dava conta de atender todo mundo que pediu. Ele pegou uma X quantidade de pessoas, porque existe um mercado que está disposto a pagar
O mercado de luxo, por exemplo. Exatamente. E ele, quando ele fez esse negócio, ele criou um Instagram também e se posicionou para qual? O mercado de luxo. Lógico. Com os ovos de Páscoa. Então, tem ovo de Páscoa de uma caixa de bombom que deve ter umas 100 gramas, 200 de chocolate. O ovo de Páscoa para o mercado de 200 gramas, normal. E o ovo de Fabergé que ele fez. Foi se posicionar para o mercado específico. Então, existe essa ferramenta, isso se chama posicionamento, e a gente usa as redes sociais para posicionar do jeito certo. E ele ganhou muita mídia espontânea, porque ninguém estava fazendo o que ele estava fazendo. Exato. E aí você põe a mídia também a seu favor. Então, tem muita Olha, estratégia bacana que dá para fazer, é muito legal. Lu, me diz uma coisa. Hoje, é lógico que a gente não dá para precificar. Olha, é uma média de mercado, porque muita gente fala, Mara, você tem alguém? Eu falei, olha, gente, eu sou muito sincera, não parei ainda, não sentei, mas eu tenho 2 pessoas, que é uma querida amiga que mora ali no Morumbi, que, meu Deus do céu, metade da nossa vida nós crescemos juntos. E essa menina aqui, Menina, 55 anos. Não importa, mas é uma menina de coração, de alma, que assim, a gente ama de paixão. E é profissional, gente. Ela tem essa carinha, mas é uma profissional que realmente a gente indica. E você também, viu, Sandra? Não pense que você está fora do jogo, não. Porque ela fala, e aí? Eu falo, olha, agora não tenho tempo nem para só Jesus, né? Então, veja bem, as pessoas questionam muito. Eu sei que a gente não pode precificar, principalmente valores. Mas uma média de mercado que vai de tanto a tanto. Para aquele médio que está começando, para aquela pessoa média que está iniciando, dando os primeiros passos, o beabá está lá na panela fazendo um brigadeirinho, de repente, você está me entendendo? Ah, olha, muito chocolate, eu estou entendendo tudo. Eu vou fazer um brigadeiro com fios de ovos, sabe? Meu Deus, ela está lá aplicando na panelinha dela e fazendo com todo o amor e carinho. Poxa, mas Mara, o que eu faço? Eu digo que você tem que procurar uma pessoa que realmente possa te dar uma estratégia, te direcionar, te posicionar. Aquela bem que está começando, aquela mediana que está ali com toda a dificuldade de realmente chegar, e aquela que já está no topo. Tem como? Se não tiver, não tem problema, porque aqui é assim, pode, não pode, não pode. E aqui pode com tudo, viu? Pode tudo. Pode com o Mara Cedro, porque ela pode dizer sim, eu tenho condições, ou não, e a gente respeita. Porque a gente não dá valor ao trabalho dos outros. Isso não pode se dar, jamais, porque primeiro é antiético, anti-desrespeito, não é verdade? Então, assim, há possibilidade, só para quem está nos assistindo, você fale para eles ali, por favor. Então, hoje, para fazer um trabalho de posicionamento de mercado, uma média de R$3.000, tá? Mensal? Não, só uma única vez. Isso que é legal, porque você, quando você criou o seu negócio, você posicionou a sua marca. Bem ou mal, você posicionou e começou a fazer um trabalho ali de vendas. Para melhorar e para você ter uma visibilidade, um impacto nas redes sociais, a gente tem que fazer o trabalho de reposicionamento, porque eu vou entender tudo que você já fez e vamos fazer um trabalho voltado para o online. Então, na faixa de R$3.000. E só uma única vez. Mas esse reposicionamento. Mas quantas vezes dá resultado? Ele dá resultado porque você vai passar a entender o que você tem que fazer e por quê. Tem muita gente que não consegue nem fazer um vídeo para falar com o público-alvo. Ai, mas eu tenho vergonha, eu travo na hora. É meu caso. Eu fico com vergonha. Por quê? Porque quem não sabe... muito, quem não sabe... Já está pronta. Você vê que a gente já tá pronta, tudo tão verdadeiro, gente, que é tudo assim, ó. Já está pronta. Prontíssima. Pode tirar isso da sua cabeça, já está pronta. Para com isso. Então agora estou pronta. Está pronta, é isso aí. Vou continuar comendo chocolate. Se posiciona como estando pronta. Porque assim, o que eu vejo... O teu bem... Pelo menos o que eu penso. O que eu já vejo... montar minha joalheria, né? Não adianta eu chegar aqui, gente... Não, mas ela estava falando uma coisa interessante. Eu só vou... Agora, mas eu acho que é importante dizer isso. Gente, não adianta. Você, menina de 21, 22, 25, 100, 101, 90, 80, todos nós somos meninas. Eu sou essa mulher, com 67 anos... Se eu quero abraçar, eu abraço. Se eu quero realmente brigar, mas com carinho, com respeito. Quando eu falo para vocês feiamente, saia da inércia, deixa a preguiça do lado. Para de reclamar, ó céus, ó vida, ó, o tempo todo.
Quando eu faço isso, gente, eu não estou querendo brigar com ninguém. Com carinho. Eu estou falando isso para a tua felicidade, para a tua vida, porque a minha vida continua, graças a Deus. Se eu conseguir tocar em você e que você me odeie, é problema seu com Deus. Mas pelo menos se tua vida mudar um pouquinho assim... Atingir meu propósito. Olha, eu atingi aquilo que meu coração... Não quero ver essa mulher nem pintada de ouro, não tem problema, meu amor. O importante é que a tua vida seguiu. Mesmo que você não reconheça que foi feita alguma coisa que acendeu uma luz dentro de você, mas Deus sabe o quanto. E que Ele te abençoe. Então, eu não quero me chegar aqui e fazer... Sabe, você chegar e falar, não, eu sou uma mulher só fina, só delicada, só gentil. Eu sou essa. Se gostou, amém. Se não gostou, come menos. Ai, não não, é? isso aqui não como menos. Não. Desculpe, Maria. Sabe, Mas se deu um tranquinho em você, se você mudar, amanhã acorda mais sacudida. Pô, mas se aquela velhota de ser... Velhota não do pejorativo, que eu me acho ótima, tenho uma autoestima imensa. Ótimo. Entendeu? Então, veja bem, se deu uma mexidinha em você, vai atrás, pega a vassoura e sai voando. atrás do chocolate. Vamos É embora isso. atrás do chocolate. Então, Mas, é por isso. favor, com uma vez... Porque posicionamento a gente só faz uma vez. Então, eu marco a reunião de DNA, começo a fazer o trabalho de posicionamento. Normalmente são 3 a 4 semanas para ficar pronto e já marco a data da entrega. Aí, na entrega, é uma outra reunião com a pessoa, todo um relatório que eu explico tudo. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o trabalho de estratégia para as redes sociais, imagina assim que você tem um terreno, aqui na Paulista, já que estamos aqui. Isso. E aí você vai construir um prédio. Melhor lugar. Quero construir um prédio para fazer locação. Você não vai chamar só um capataz, você vai chamar um engenheiro. Lógico, arquiteto. Mas o engenheiro chega aqui, ele não vai falar, já vamos contratar a pessoa e comprar material. Possível. Não, ele vem, mede o terreno, volta para o escritório, faz todo o desenho do prédio, senta com você de novo, te apresenta, olha, vamos construir um prédio de tantos andares, assim, 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 assim. Está aprovado? Está aprovado. Aí sim vai se discutir orçamento para começar. O trabalho que a gente faz do marketing digital, que eu faço de marketing, é a mesma coisa. O posicionamento ele serve para medir todo esse terreno, conhecer todo esse mercado, eu vou pesquisar concorrência. Então eu faço análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças na matriz SWOT da pessoa, da concorrência. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho concorrente, eu acabei de lançar um livro agora e eu sou uma escritora jovem, assim, comecei agora, eu não tenho concorrente. Tem, você já tem. Tem todo um mercado de livros. Trilhares. E da sua área tem mais XYZ. É inocência pensar que você não tem concorrente. Então, eu pesquiso a concorrência. Inocência será? Nesse campo Inocência, que mais tem. Persona, eu vou pesquisar persona, jornada de compra, porque eu falei para vocês, ninguém entra na rede social pensando, hoje eu vou comprar chocolate, que seja. Não, a pessoa entra pensando em... Deixa eu ver o que está acontecendo de novidade na política. Tá no mercado, deixa eu ver o que está acontecendo nessa área de viagem e turismo, etc., alimento, gastronomia, entretenimento. Chega lá, aí as marcas estão trabalhando de forma humanizada o conteúdo, aí a pessoa fala, quer saber? Está na hora de eu comprar tal coisa mesmo. Realmente eu vou passar na lojinha tal para comprar tal produto, ou vou me inscrever num curso, vou ouvir no podcast das meninas, ou vou contratar a Luciana. Então as pessoas a gente vai trazendo esse trabalho para o dia a dia ali. Mas sobre a questão ainda do posicionamento. Então, esse trabalho de posicionamento é o primeiro, que é semelhante ao trabalho que a gente sempre faz a analogia do engenheiro, do que mede todo o terreno e apresenta primeiro. Está tudo aprovado, aí sim a gente começa a estratégia de conteúdo, porque não tem como uma estratégia de conteúdo começar sem a gente conhecer a história do cliente, o objetivo dele, os valores que nortearam a vida dele inteira até chegar naquele momento de vida da empresa dele. Então, conhecendo tudo isso, né, persona, jornada de compra, valores do cliente, objetivos, aí sim as linhas editoriais elas vão sair de acordo. O perfil do cliente tem que ficar um perfil para atrair o público-alvo, que é o público que compra, e o público que compra, ele lê. O pessoal tem mania de achar que brasileiro não lê, mas o que compra, ele lê. Sim, exatamente. Ele lê. A gente está escrevendo para eles, para gerar desejo, mostrar o meu produto resolve esta dor e esta dor, esta necessidade sua, da sua família, da sua empresa. Então, ali a gente começa a fazer narrativas que vão fazendo a pessoa aumentar o nível de consciência dela. Momento político. Não vamos entrar em política, mas está super aquecido.
O que os influencers de política fazem? Eles vão traduzir, a conversa que a gente estava tendo antes. Sim. Eles entendem um determinado negócio e eles vêm para cá para explicar, olha, isso que está acontecendo é assim, assim, assim. Mas esses políticos, eles tinham que estar fazendo assim, assim, assado. E eles não estão fazendo por causa disso, disso, disso. É como se fosse uma tecla SAP, né, que a gente tradução, né? Então você precisa conseguir traduzir o momento e traduzir o momento do seu negócio, do seu produto. Como a gente fala, todo produto é mudo, o produto não fala. Então, se em algum momento a sua marca não vem falar com o público, né, através de uma pessoa, ela deixa dinheiro na mesa, ela deixa de conquistar clientes, de se posicionar no mercado e de ser lembrado. Então, esse trabalho do conteúdo, ele vem todo depois do posicionamento. E o valor? Aí o valor sai, aí depende a média. Então, só para o público entender, porque assim, eu recebo muitas ligações a esse respeito. Você tem alguém, bababá, digo, gente, olha... E brinco muito, e a pessoa morre de rir, né? Porque quem não está acostumado, às vezes, com a minha loucura, né? Eu digo, gente, se eu cair hoje, aqui, agora, é capim, haja capim. Porque eu realmente sou... Hoje você vai cair sentada mesmo, não vai cair de pé. Sabe, eu sou leiga, realmente, por isso que eu fiz questão de trazer uma pessoa que eu tenho certeza absoluta, que, de repente, você sentou, você conversou... Você vai ter uma solução, você vai ter uma estratégia, você vai ter um posicionamento real, pleno, com excelência plena. Não uma coisa tipo, olha, cacareja aqui, cacareja ali e você não vê resultado. A gente sabe disso e eu falo, vocês sabem... O cliente, ele quer ROI. O que é o ROI? Quando eu converso com o cliente, eu sempre falo, você quer ROI, retorno sobre investimento. Sim. E eu sempre... E depois tem o ROAS, que é quantas vezes o valor que você está investindo no marketing, quantas vezes ele está voltando para você. Então, a gente começa trabalhando para o cliente ter ROI, rápido, né, de preferência, e depois ele vai ter o ROAS. Eu estou investindo, sei lá, mensal, já fiz posicionamento, estou investindo em estratégia de conteúdo, tráfego e tudo mais, estou investindo uma média de 3 a 4 mil reais mês. Depende, né? Depende de cada estágio de cada cliente. O cliente pode começar investindo R$ 1.300 mensal depois do posicionamento. Olha, gente... Por mês... 1.300 a 1.900. Tem pacote de 1.300, tem pacote de 1.900. Depende da quantidade de coisas que a gente vai fazer para o cliente naquele mês, né? Mas nessa faixa. Depois eu vou deixar todas as faixas de preço para você. Agora, tem clientes, quando começa, eu falo, olha, não vamos fazer tráfego ainda. Vamos só fazer linha editorial e vamos trabalhar pouca coisa de tráfego aqui, só para a gente fazer um movimento ali, porque ali eu vou entendendo qual linha editorial está trazendo ou mais seguidores ou mais clientes já fechando o negócio. Porque quanto mais rápido a gente consegue isso, ROI para o cliente não olha para nós como estratégia digital e fala assim, é um custo. Não, o cliente tem que olhar para nós e falar investimento. Que Sim. moça abençoada. Graças a Deus eu tenho clientes que falam, Lu, você é uma joia preciosa. Tem cliente que me manda, outro dia uma cliente, a esposa de um cliente me mandou à noite uma música, Lu, escuta, essa música é para você. Ai, e a música falava de joia, eu fiz, ai, que coisa linda. Tem cliente que fala, Luciana, Deus abençoe sua vida, porque a esposa de cliente falando assim para mim, Lu, obrigada depois que você chegou na nossa família, que bênção. Falou, é para isso que eu trabalho, para ser bênção na vida das pessoas. Porque a gente só pode fazer para o outro o que a gente gostaria de receber. Fizesse para a gente. Exatamente. Isso é uma lei, uma das 12 leis do triunfo do Napoleão Hill, né? É a regra de ouro. Exato. Você só pode fazer para o outro aquilo que você gostaria de receber. Então, eu sei que os clientes têm pressa de ter ROI, retorno sobre investimento. Então, a gente trabalha a linha editorial e tem um momento que a pessoa começa a vender. E aí eu falo, olha, agora a gente pode ir para o tráfego. Agora vamos escalar aquilo que já começou a entrar. Começou o seu Instagram, ou o seu LinkedIn, ou o seu TikTok seja, ou o seu YouTube. Começou a converter. Hoje em dia, a gente trabalha muito a questão do Instagram, porque para posicionar no Instagram, ou às vezes até no LinkedIn, se inscrever, se fizer as coisas do jeito certo, se posicionar do jeito certo, vem o retorno, ele vem. Então, a gente começa ali, depois a gente vai para a escala. Porque não dá para escalar de cara... Sem você conhecer realmente para obter um resultado palpável. Ou se a pessoa começou agora. Estava falando da história da pessoa que começa, às vezes, na cozinha da casa dela, que maravilha. Já pode começar, já pode vender ali pelo iFood e tudo mais. Mas, às vezes, a pessoa acabou de começar um negócio. Ela começou no mês passado. Não dá para chegar já querendo escalar, vamos escalar e vender 1 milhão. Que é magia, né? Isso, em outro departamento. Tem um tempo de maturação do negócio dela.
esse tempo de maturação do negócio dela dá para ser simultâneo com o trabalho de marketing, de preferência, sim. Porque uma empresa pequena não tem um departamento de marketing ainda. Exato. Às vezes não é necessário que você tenha a sua empresa tem um tamanho X, mas às vezes não é necessário que tenha um departamento de marketing ainda. Ou você tem e não tem especialistas dentro dessa área que eu faço. Então, é aí onde a gente entra, né? Para dar esse ganho, essa escalabilidade para cliente. E, graças a Deus, os clientes todos têm tido resultado. Tem vários cases de cliente que estava pensando em ir embora do Brasil, embora para Portugal. O cliente já tinha chegado, a Cláudia, um abraço para a Cláudia. Cláudia, 25 anos na área de prótese capilar. E faz muito aplique, prótese, vários tipos de coisa, masculina, feminina. E hoje em dia dá muito dinheiro Não, porque beleza, era da beleza, né? O brasileiro está sempre em alta. E tem bastante trabalho muito bacana nas redes sociais que a gente vê. E depois que ela me contratou, no mês seguinte ela falou, Lu, a gente está pensando em ir embora para Portugal, eu e minha família. Porque a gente não sabe no Brasil como as coisas estão e tal. Eu falei, calma, que vai dar certo o seu trabalho, porque vê só, eu não pego um trabalho se eu não acreditar nele, porque senão eu estaria só pegando dinheiro do cliente. Exato. E se eu vejo que não tem potencial, eu não pego. Eu tenho que trabalhar aquilo que eu acredito. E eu falei, eu vejo muito potencial no seu negócio. Vamos fazer o posicionamento. Se você precisar se posicionar em Portugal, também esse trabalho dá para você levar para lá, mas você vai vencer aqui. Porque ela queria trabalhar... Ela trabalha, né? A parte de vendas, parte de confecção, ela quer dar aula em outros estados e tem queria ter curso gravado, comunidade. 3 meses depois que a gente tinha começado a feito os trabalhos, ela começou a ser convidada para dar aula já em Curitiba. Eu falei, glória a Deus. Já começou. Foi 2 vezes para Curitiba, um grande salão em Curitiba convidou ela e ela queria dar aula no Brasil inteiro. Eu falei, tá, agora... mas eu quero vender em Portugal também. Você falou que dava para vender em Portugal, porque a gente pode fazer anúncio lá. Eu falei, tá, mas eu vou vender o quê em Portugal? Posso vender o seu produto? Já sabe como vai enviar? Vai ser FedEx, envio internacional. Exato. Isso é parte eu não sei ainda. Eu falei, então grava o curso. Grava o curso no online, e graças a Deus começou a fazer. Ainda não em Portugal, mas começou já a se posicionar no Brasil, já começou a vender. Então, assim, e ela queria ir embora do Brasil. E, no fim, ela viu que tem muito mercado. Eu falei, através do seu curso, tem um propósito. Tem muita família que vai levar o pão para a mesa, porque vai fazer o curso e vai conseguir se posicionar no mercado também dessa profissão. Então, é muito lindo ver a história de vida de cada cliente, o negócio deles, o sonho, acompanhar a chegada do sucesso. O meu sucesso só vem quando vem de vocês primeiro. De tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, gente, que é assim, eu acho que informação precisa pra gente, e muito clara e muito objetiva. Por quê? Tem muita gente que eu conheço, tenho confiança nela, nessa outra que a gente cresceu junto, mas assim, muita gente que eu converso, que é da tua área, tem muita gente que pode até ter esse conhecimento, mas tem uma dificuldade muito grande no verbalizar. Tem uma amiga que fez via chamada, falou, Mara, eu não entendi nada. Fiquei, acho que 50 minutos, quase 1 hora, quase fizemos um podcast não é verdade? Videochamada. A mulher falou, ela e o filho que fazem, são os donos da empresa, são daqui do Jabaquara. Eu não entendi nada, Mara, porque ela tem uma dificuldade de se expressar. Se ela tem dificuldade de verbalizar o que ela vai fazer para mim, o que ela vai fazer com o meu produto? Aí eu falei para ela, olha, linda, tem tanta gente boa no mercado, espera mais um pouquinho, não é verdade? Tudo no tempo de Deus. Nem antes e nem depois. Porque assim, se não te passou, sabe, se você não conseguiu aquilatar conhecimento nenhum para que você pudesse entregar o teu produto, para ela desenvolver, não é verdade? Um posicionamento, uma estratégia, você vai confiar, é problema seu. Ela falou, nem tenho dinheiro para isso, que eu estou guardando faz tempo, não sei o quê. Eu falei, então espere um pouquinho, aguarde, e realmente alguém que fale, olha... É isso. Dá para fazer o seu projeto, eu acredito nele. Exatamente. Seu projeto tem e que você entenda, porque se a É. pessoa está falando e você não está entendendo, é porque a pessoa, desculpa, eu não quero ninguém que esteja me falando a respeito de um assunto que vai fazer comigo e a pessoa não sabe nem
ter colocar. clareza, né? Ter E assim, clareza. é uma responsabilidade muito grande. Muito né? grande. Porque- E hoje eu vejo isso em todas as áreas. Até mesmo, eu tenho um querido amigo de marketing, ele trabalhou inclusive com o nosso querido Washington. Ah, nossa. Né? A Leida, Eu Washington fiz, Oliveira. exato, fiz Leida muitas mesmo. matérias com Washington, sou amiga da Infelizmente, Ivani. não conhecia. Ivani Oliveto. Beijo, Ivani, minha amada. Ó, logo, logo eu quero você aqui. Viu, minha lindona? Saudades, né? O tempo que você ficava lá na clínica, a gente tomando café e papeando, né? Então, ele sempre diz, Mara, está aposentado. Está aposentado. E ele me dá grandes dicas, eu troco muita coisa com ele, principalmente porque eu tenho essa velocidade, Sim. porque o podcast também é isso. Se você falar dessa forma, você vai falar para gente que dorme igual você. O tempo todo, suave. Parece que você está fazendo uma propaganda Tem que ter de energia. motel, né? Porque... Não, Porque- ou de aeroporto também. Aeroporto. Não, sim, mas a pessoa tem um Voo. poder de trocar você. Sim. Então, porque assim não fica. Dorme, cansa. Sabe, por mais que a pessoa esteja interessada no assunto e que ela goste de você, a pessoa muda. Não tem como. Porque ninguém... Olha, você... Gente, eu tô com a melhor. Ela é sensacional. Fora de série. Eu tenho uma admiração. Gente, pelo amor de Deus, sai pra vida, né? Acorda. Então, ele sempre me falou, Mara, tudo, até a velocidade de voz, se oscila, se não oscila, sabe? Se você fala antes com o olhar, se você fala antes, meu Deus do céu, sabe? A verdade vai à frente, porque senão não adianta, vai chegar uma máscara, hora, né? você pode ter 100 mil hoje. A pessoa olhou até para te prestigiar. Não tenho muito saco. Ela é uma gracinha, maraceda, a velhinha é interessante, mas a velhinha é muito mole, a velhinha é chata, a velhinha é desagradável. Não, eu tô dando um exemplo. Quem gosta de mim, amém. Quem não gosta também, amém, mais ainda. Tchau. Não é verdade? Então ele falou, Mara, não muda seu estilo. Você, quando tem que ser educada, você é extremamente educada. Você não é mal educada, você simplesmente vira a página. A pessoa que está querendo ouvir, ou você realmente acorda a pessoa para a vida, Sim. ou você, sabe... E tá é um ali, estilo, é um posicionamento e seu. tá se esgotando o tempo, porque assim, você não tem tempo de ficar sempre ali alisando o macaco, sim, é. sabe? Ou vai, realmente, é verdade, é verdade. Imaginei o macaquinho aqui. Sabe, quando eu falo Macaquinho essas tem coisas... mãozinha, né? não é? E quando a gente fala essas coisas, é para dar um... Acorda! Sim, Acorda acorda pra vida, é. Acorda pra vida. Todos nós podemos. Todos nós Deus podemos. colocou a gente aqui, todos. Amém. Pode ser, olha, mas eu não tenho primário. Não importa, Não importa, gente. Não precisa ter importa. faculdade pra Gente, posso ter falar? negócio, não. Deus, Não tinha. Deus muita gente não capacitou. tinha. Deus capacitou. grandes Sim. Todos homens, nós né? com cérebro e cerebelo. Para todos. Então, gente, basta a gente querer realmente ter aquele, sabe, Sonho. falar assim, não, Deus, eu quero, eu não Isso, é sei, com mas Deus. o Senhor vai me Deus na capacitar. frente. É isso aí, é isso. Sabe? É isso. Olha, porque a gente não sabe nada. Quem nos capacita é o único. De é o tudo único. que eu falei aqui, gente, é aquilo. Eu tenho que sempre declarar. Não é na força dos meus braços, viu? Arregaçando as mangas É. aqui. Não. É pela graça e pela misericórdia de Deus. Só estou viva e respirando pela É graça graças e a Ele. misericórdia dele. É. Eu estudo e busco Sabedoria honrar- divina. É. Sabedoria divina de vida e honrar os princípios de Deus. Exato. Para poder tocar a vida do empreendedor, da Não fica empreendedora. amarrada a vida toda. É, porque tem uma família ali atrás do empreendedor, do Exato, empresário, da empresária, tem uma exato. família ali. Então a gente tem uma responsabilidade muito séria. Então é isso, né? É sobre Deus nos capacitar, é sempre sobre isso. Então, todos. E a gente veio aqui, gente, nós estamos todos sendo lapidados. Todos. Nós somos um diamante bruto, um gigante diamante bruto. E se a gente realmente tem um comprometimento com Deus do impossível, a vitória é certa. alto. Pode demorar Altíssimo. no nosso tempo, mas no tempo dele vai chegar, As coisas com vêm. certeza. Mas saia da inércia. Aí é longe, aí é perto, aí tá chovendo. É, não Nossa, somos de açúcar. eu vou ter que pegar o carro, e eu vou ter que tomar metrô, e eu vou ter que tomar ônibus. Eu pensei que fosse ser aqui do lado de casa. Eu saí da minha janela e pular na outra janela. Lindo, morre de uma vez, tá? Se entrega, puxa o caixão, que você já preparou o terreno. Desculpa. Para quem não gosta, não assiste mais. Infelizmente, nós vamos ter outras e outras vezes. Eu queria que, antes da gente fechar, o que você ainda
gostaria de acrescentar, fique à vontade, o microfone é todo dela, não é, Maristela? Sim. Por favor. Gente, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Como eu já sempre falo, né? Não é pela nossa força, pela graça e pela misericórdia de Deus, sempre, tudo na nossa vida. E a gente tem que assim, persistir no nosso sonho, mas sempre apresentar ele para Deus mesmo e pedir. Eu tenho um cliente que ele fala uma coisa tão bonita, agora eu gostei desse pensamento que ele traz, que é, quando eu ponho o Altíssimo no negócio, Deus me apresenta pessoas. Exato. Quando eu ponho pessoas, que eu olho só para pessoas, o Altíssimo se retira. Exato. Então, é sempre pedindo a orientação do Altíssimo para que ele abra oportunidades, apresente pessoas no tempo das coisas, né, no tempo certo, porque aí as pessoas certas vão chegar para que a gente possa fazer essa ponte para alcançar resultados e trazer coisas boas para a vida de todo mundo, né? Que os Com nossos certeza. negócios tragam coisas boas, que o negócio de vocês chegue onde tem que chegar, do jeito certo, né? Atraindo o público certo. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês. Minha grandemente. amada, eu Amém. que agradeço. Obrigada. A gente não tem... Nossa, mas vão estar muito mais vezes, com por certeza. favor, Muito claro. mais vezes. Meus amados, o telefone novamente da Luciana Fontes, estrategista digital, tá certo? 11 972 29 9736. Eu vou repetir para vocês. 11 972 29 9736. O nosso podcast hoje aqui, gente, foi assim, eu acho que uma fonte de informações plena e real para todos nós. Nada de cococó, kikiki, sabe? É uma coisa assim, brincando, mas falando de coisas sérias, de coisas gostosas, de coisas que realmente podem modificar a sua vida, a vida dela, a minha, a nossa. Sabe, daqueles que você acha que merece você passar os contatos, pedir para assistir, tá certo? O nosso podcast é um podcast que hoje ela vai fazer a chamadinha dela daqui a pouquinho, a Maristela Pedrotti também, eu também, nosso Sérgio Sampaio ali contabilizando cada minuto, já sentou, levantou 1000 vezes. Sérgio, obrigada, viu, Obrigada, querido? Obrigada Sérgio. pela tua existência, que Deus continue te abençoando em todas as áreas da tua vida, viu, filho? E é isso, gente. É podcast de verdade, de pessoas verdadeiras, de pessoas reais. Nada de caras e bocas, porque, olha, a gente já tem uma carinha tão, né? É verdade? E é bom ser a gente, cada um ser cada um da maneira que é. E quem gostou, que bom, compartilhe. Quem não gostou, meu amor, sinto muito. Parte para outra, está perdendo seu tempo. Isso é o Pode com Mara Cedro, com Maristela Pedrotti, da Maristela Joias, e com a nossa querida, gente, olha, Luciana Fontes. Passa isso para os amigos, que eles ficarão muito gratos, viu? Um beijinho no coração. Beijo, gente. Beijo.